A graça e a paz, meus irmãos e irmãs no Messias, tudo bom? Vamos para mais um vídeo. Hoje eu vou trazer aí o estudo bíblico, Cartas de Paulo aos Efésios. Sem muitas delongas, vamos lá. Áudio e escrita, tá? Porque eu vou pausando aqui e vou dando a explicação. Tem hora que eu trago, leio as escrituras aqui para vocês, tem hora que eu trago em áudio, tem hora que eu trago em áudio e escrita, né? Cada vez eu trago de uma forma diferente. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui, se eu ajeitar aqui. Aí. Vamos lá. Carta aos Efésios, capítulo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito... Tá vendo? Eu falei no vídeo, no live que eu fiz no Facebook, né? Como se lê as escrituras, que se estuda as escrituras. Tem que entender assim, ó. Quando você lê, você tem que entender. As escrituras se entende assim, ó. Texto, contexto, você não pode ler versículos isolados, tá? Texto imediato e texto afastado. O que é texto imediato e texto afastado? Texto imediato é, vou supor, carta aos Efésios, é essa carta inteira e o que está nessa carta. Afastado é que essa carta se conecta com outros livros da Bíblia, entendeu? Aí é o contexto afastado, né? E você não pode pegar só o primeiro versículo aqui, ó, e interpretar ele, só ele isolado dos outros textos, do resto da carta, entendeu? Do resto da história que está falando ali. Porque a Bíblia, ela é assim, ó. Como que eu posso dizer, irmãos, para vocês entenderem, ó. Aqui, ó, vou abrir as escrituras, ó. Aqui tá escrito assim, ó. Ó, aqui, ó. Jonas. Aí, tá aqui Jonas, ó. Jonas. Aqui tá falando o assunto que vai se tratar. Aí começa o capítulo 1. E aí depois, ó, ele vai aqui. Aí vai para os outros capítulos, ó, certo? Aí vai, ó, vai indo, aí acabou o assunto aqui, ó. Aí agora começa, aí é todo o contexto. Agora começa outro assunto, ó. O Jonas vai tratar de outro assunto, ó. Oração de Jonas. Antes o assunto era o quê, ó? Cadê aqui? Oração. Antes o assunto era chamado a fuga de Jonas. O chamado e a fuga de Jonas, ó. Esse era o assunto que estava tratando aqui. Agora aqui, já em outro capítulo 2, ó, já o assunto já é oração de Jonas. Aí no outro capítulo 3 a 4, ó, aí o contexto vai até aqui, ó. Aí termina aqui, aí começa, ó, outro assunto. Conversão de Nínive, da cidade de Nínive. Entendeu? Então você tem que entender assim o texto e contexto. Outra coisa que você se entende é para você entende o Novo Testamento estudando o Antigo e vice-versa. Outra coisa é para quem foi escrito, quando foi escrito, que nem aqui, ó. Aqui chama Carta de Paulo aos Efésios. Quem são esses Efésios? É a carta que Paulo está mandando pros irmãos, que é a igreja do Criador, né? O povo do Criador que está se reunindo na cidade de Éfeso, tá? Para dar instrução do Criador para essas pessoas, da mensagem, entendeu? Então ele está escrevendo, por isso que chama. Por isso você tem que interpretar assim, para quem está escrevendo, para quando escreveu, para que época, por que escreveu, se serve para nós hoje, se não serve. E também de interpretar verbo, passado, presente e futuro. Como assim? Às vezes a carta ou o evangelho ou um livro da Bíblia está falando de uma coisa que está acontecendo agora. Ou então de uma coisa que já aconteceu lá no passado e que serve para hoje ou que não serve mais. Ou então vai falar de uma coisa que vai acontecer no futuro. Entendeu? Então você tem essas regras de interpretação bíblicas, tá? Vamos lá. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos... Deus nos escolheu quem? Os escolhidos. Como que Deus escolhe? Então Deus escolhe uns e outros não? Sim. E por que ele faz isso? Porque ele é onisciente, onipresente e onipotente. O que é isso?
Onisciente é que ele olha dentro das pessoas e sabe o que elas pensam e o que está dentro dela, porque foi ele que criou o ser humano, certo? Onipresente é que ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, ele não se limita a espaço de tempo, certo? Onipotente é que ele pode todas as coisas, ele é o criador de todas as coisas e ele que determina tudo, entendeu? Então, as pessoas podem enganar a mim, eu posso enganar as pessoas, eu posso enganar o mundo pode me enganar, mas ninguém engana o Criador, porque ele olha as intenções do coração dentro de cada um de nós. Então, ele sabe quem vai se converter ao filho dele que ele enviou para pagar o nosso pecado no madeiro e ressuscitou para nossa justificação. Ele sabe quem vai se converter e quem não vai, por isso que ele escolhe na presciência. O que é uma presciência? Porque o Pai já nos conhecia antes da gente vir ao mundo, entendeu? A gente, antes da gente nascer, pelo relação do nosso pai, pelo sêmen, com a nossa mãe lá teve relação, e quando a gente veio pela relação sexual, a gente é contaminado com o pecado, porque o pecado passou de Adão a todas as criaturas, quando ele pecou lá no Jardim do Éden, entendeu? Então, quando a gente vai para a palavra e crê no Messias, a gente nasce do Espírito, que é da palavra. Você lê a palavra, a Bíblia, a palavra, se ela penetrar no seu coração, se você deixar ela ter acesso, ela te confrontar e te apontar o pecado para você se converter do seu pecado e aceitar o Messias para ele te justificar e te purificar do seu pecado. Aí a palavra vai te orientando, você se desviar do seu caminho que você estava errado, para você andar no caminho do Criador. Isso chama processo de santificação, entendeu? E vai até o final da nossa vida aqui, tá? Que nós não somos perfeitos, mas podemos ser aperfeiçoados pela fé no Messias e na palavra. Então, aí isso chama nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Nascer do Espírito é nascer da palavra. Que ele fala, água simboliza a palavra na Bíblia, tá? É uma figura, tá? Nem toda água simboliza a palavra. Tem água que é água literal. E outra, a Bíblia também se interpreta, tem linguagem figurativa. Você se interpreta algumas partes da Bíblia, porque a Bíblia é toda espiritual. Só que tem partes da Bíblia que você interpreta, que são figuras, você interpreta espiritualmente, que são parábolas para você interpretar, e outras partes você entende literalmente, do jeito que está escrito lá. Aí você vai ter que pedir, entregar a vida para o Messias, para ele te encher do Espírito Santo. Através da sabedoria do Espírito, você vai conseguir, aos poucos, entender o que o Pai está querendo te dizer na palavra dele. E aí você vai conseguir interpretar as figuras, interpretar as parábolas de maneira correta, saber interpretar o que é para entender espiritualmente, o que é para entender literalmente, o que é para hoje, o que não é para hoje na Bíblia, né? Para quem está falando, quando está falando, por que escreveu tal carta, entendeu? É isso, exatamente. Então o Pai já nos conhecia. Então lá o Espírito nosso já habitava com o Pai lá. Então, quando ele forma o sêmen na barriga da mãe, o feto, aliás, o sêmen vai lá, entra no coisa lá, tem relação, né? Forma lá, o sêmen vai gerar o feto. Aí o feto que está na barriga da mãe é a transformação que o próprio Criador mexe no estômago da mãe para esse feto vir à luz e nascer um ser. Aí, só que ele já vem contaminado com o pecado. Mesmo que a criança seja pura e genuína no começo, mas quando ela vai crescendo, vai revelando, vai começando a ter inveja do irmãozinho. Isso aí já é pecado manifestando na pessoa. Aí por isso que tem que ir pro Messias quando ela crescer, aceitar, que muitos não aceitam, né? Ou alguns vão aceitar, outros não. Entendeu? Para nos purificar do nosso pecado. Então ele já nos conhecia em espírito lá na eternidade, que a gente já era pré-existente lá. Entendeu? Por isso que ele sabe quem vai se converter e quem não vai. Por isso que aí tem a predestinação que vai falar aqui, que são os escolhidos. Que o Pai já sabe que vai aceitar a fé, né? Que essa fé é imputada pelo Messias, que ele é o autor e consumador da fé. E por que ele imputa? Ele imputa, a fé não vem de nós, vem do próprio Messias. Mas o que a gente faz é responder bem a essa fé, coisa que outros não respondem. Quando o Pai quer chamar, porque assim, a Bíblia tem uma passagem lá em Mateus que fala, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Porque o Pai chama para manifestar a fé na pessoa, só que a pessoa não quer atender o chamado, então essa fé não manifesta nela. E aí aqueles que atendem o chamado do Pai por meio do Messias, do Espírito Santo, aí esse aceita a fé, e aí a fé é manifestada, e aí o Espírito Santo vai dando entendimento da palavra, entendeu? É isso. E irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos Vai ser predestinou obrigado para a fazer sermos 2 vídeos, adotados tá, como irmão? filhos
por meio de Jesus Cristo, Ó, como conforme filho, o por bom meio propósito do da sua Messias. vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por Ó, meio de seu nele, no sangue, o Messias, perdão dos que pecados, Deus de na cruz acordo com por as causa do nosso riquezas da pecado. graça de Deus, Ó, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo da com o vontade seu do bom Pai. propósito Ó, que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, no de Messias, fazer nosso convergir em Salvador. Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido Ó, fomos predestinados escolhidos, ó, conforme o plano predestinado, ó, daquele que tá faz vendo? todas Acabei as de falar. coisas segundo o propósito Da da sua vontade vontade, dele, porque ele a é o fim de que Criador. nós, Ele os faz o que que ele quer. primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, Ó, o evangelho que os salvou, vocês foram foram selados selados em com o Cristo Espírito com o Santo. Espírito Ó, Santo da da promessa, que Aí. é a garantia da nossa herança. Ó, garantia, quer dizer, muitos falam que a gente pode perder a salvação no Pai e ser perdido para perdição eterna. Isso é mentira, tá? Quem inventa isso é religioso e alguns também que saíram da religião ainda continuam com esse ensino. Não sei quais são desses cidadãos aí. Salvação não se perde, porque é o penhor, ó, é a garantia do penhor, é um selo, você foi selado. O Espírito Santo, lá no Antigo Testamento, o Espírito Santo não habitava dentro das pessoas, ele agia fora das pessoas e conduzia ela. Hoje, no Novo Testamento, o Mashiach, que é o nosso Messias, o que alguns conhecem como Jesus Cristo, quando ele ressuscitou dos mortos, ele foi transformado em corpo glorificado, aí ele apareceu aos apóstolos e soprou o Espírito Santo. Aí o Espírito Santo desceu, né? Que foi no dia de Pentecoste, onde começou a igreja ali, que é o corpo de Cristo, que é em Atos 2, né? No livro de Atos 2, onde foi formada a igreja. Por isso que eu falo que os evangelhos não são Novo Testamento. Tá na Bíblia como Novo Testamento, porque na tradução é raro. Mas os evangelhos ainda é o cumprimento da lei. Tanto é que o Messias veio cumprir a lei, ele não veio abolir. Ele veio cumprir porque a gente não conseguia cumprir porque éramos pecadores. Então a gente não tinha condições de cumprir. Entendeu? Aí ele cumpriu no nosso lugar. Hoje, mediante o Espírito, a gente obedece a lei dos 10 mandamentos morais. A gente não obedece mais a lei do Antigo Testamento, cerimoniais, ritualístico, ir ao templo, fazer voto, nada disso mais. A gente ora ao Pai, pede o que a gente precisa, não de acordo com a nossa vontade, com a vontade do Pai. Ora pelos irmãos, ora pela sabedoria dos irmãos, ora pela saúde, ora pela que Deus dê proteção aos irmãos, a nós mesmos, né? Nos indique, nos conduza pelo Espírito a rua Hakodesh para toda a verdade, para a gente não ser manipulado pelos enganos desse mundo, entendeu? É isso, tá? Vamos lá. São daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Espiritual. Oro também Conhecimento para que da os verdade. olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável O que grandeza é santos aqui? Não é santo de gesso. Esses santos que colocam nos templos religiosos, que as pessoas... Isso daí, para o Criador, é abominação, tá? Você adorar santo. Porque você só tem que adorar o Pai e o Filho, tá? Por meio do Espírito Santo. Você não tem que adorar mais nada nesse mundo. As coisas desse mundo você pode admirar. Vamos supor, uma pessoa que tem talento, você pode admirar, você pode o talento dela, você pode gostar dos serviços dela, mas não adorar. Adoração, você não pode adorar ser humano. Muitos adoram político aí. E aí fala, não adora. Tá, se você não adora, por que você xinga os outros por causa de político? Por que você briga por causa de político? Isso é adoração, irmãos. Entendeu? É igual futebol, é a mesma coisa. Você pode ver um jogo de futebol, mas você não pode ser idólatra. O que é ser idólatra? É você gastar todo o seu dinheiro para time de futebol que não te dá nada em troca. É você brigar por causa de time de futebol. Como muitos fazem aí, até tira a vida de outros aí por causa de time de futebol. Isso é idolatria. Isso é abominação para o Criador. É igual você fazer imagem de gesso, seja dos apóstolos, nem do Senhor,
do Senhor não. Perdão, do Salvador, nem do Salvador você pode fazer imagem, que nem Michelangelo pintou um Messias aí, ou para muitos que conhecem como Jesus, né? De olho azul, cabelo loiro, esse daí não é a fisionomia do Salvador, porque ninguém sabe a fisionomia do Salvador, você não viu, você viu? Não importa, se fosse importante a fisionomia, teria colocado na Bíblia. A fisionomia, provavelmente, que a gente pode assimilar ao Messias é qual? Ele parece com o povo judeu, porque ele veio da descendência de Judá, de Arrudá. Ele veio da descendência dos hebreus. Então, qual que é a fisionomia? Lá, o sol do israelita lá, da Judéia, é extremo, é calor extremo durante o dia. Então, ele é moreno, não é negro, ele é moreno, queimado pelo sol. Poderia ser moreno. Igual os judeus são queimados pelo sol. Tem judeus brancos lá? Tem, mas é raro. A maioria são morenos, ou claro ou mais escuro. De cabelo caracolados, né? Na época eles tinham o costume de ser barbudo e cabelo comprido. Era poucos que tiravam a barba, né? Mas hoje não, os judeus, alguns tiram a barba, né? Mas antigamente, na época do Messias, eram cabeludos, entendeu? E barbudo, com cabelos caracolados. O profeta Isaías disse que ele não tinha beleza e formosura humana, que a beleza dele via de dentro, da luz que ele emanava, entendeu? Ele não tinha formosura, entendeu? Então, e os olhos dele provavelmente eram negros ou castanho, tá? E, outra coisa, ele não é o Jesus europeu de cabelo loiro e os olhos azuis. Isso daí foi Michelangelo, Leonardo da Vinci que pintou isso aí. E ele mesmo falou que não queria que fizesse imagem dele, que nem fizeram o Cristo Redentor lá no Rio de Janeiro. Isso daí é abominação, as pessoas não sabem nem o que fazem. Por isso que veio os castigos, as catástrofes naturais. Isso é selo do Pai sendo aberto por causa dessas abominações. A gente não pode adorar imagem nenhuma, ser humano nenhum, coisa nenhuma, a gente adora só o Pai em espírito e verdade. E o Pai e o seu Filho, o Messias que deu a vida por nós. Entendeu? E muitos estão caindo nesse pecado da idolatria. E isso daí, para o Criador, é abominação. O Criador dá chance para a pessoa se arrepender, mas chega uma hora que o Criador derrama juízo sobre a terra. Por quê? Porque a idolatria é o pecado, irmãos. Entendeu? Para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o então, dos mortos. Santos, é o que eu estava falando. Santos somos quem? Primeiro, quando se trata do Criador e do Messias, santo é aquele que não peca, impecável. Quando se trata de nós, santos somos nós. Porque quando a gente se converte, o Pai não vê mais nós como pecadores. Nós ainda sabemos que pecamos, porque estamos no corpo contaminado, sujeito a pecar. Mas o Pai vê o Messias em nós. Ele vê o Filho em nós. Então ele vê como santo. Então ele chama aqueles que se converterem e pegaram a vida para o Messias. Conversão não é você ir no templo religioso, já falei. É como um carro. Você está indo numa direção, aí você vê que está na contramão, você converte, dá meia volta e volta para o outro caminho. Correto, entendeu? É assim, você está no caminho de pecado, caminho errado, você se converte no mau caminho e vai para o caminho que a palavra do Criador vai te indicar, o caminho do Criador, do que ele tem de vontade para sua vida. Entendeu? Isso é conversão. E aí, o Pai nos chama de santo, porque estamos sendo santificados, purificados, separados dos ensinos do mundo. Quando eu digo mundo, é o sistema desse mundo de engano. Que o Satanás é o príncipe desse mundo, né? O Pai está no controle? Tá. Está acontecendo tudo de acordo com as profecias. Mas o que está regindo o mundo por enquanto é o inimigo. Então, por isso que tem corrupção, matança, pai matando filho, filho. Isso aí são profecias de lá de trás que o Messias profetizou que ia acontecer no final do tempo, que é o nosso tempo que nós estamos vivendo agora. Entendeu? Guerras, rumores de guerra, pragas e um monte de sinais, e sinais no céu, na natureza, tudo está acontecendo, catástrofes naturais, é tudo sinais que a Bíblia já profetizou que ia acontecer, né? Para chamar a atenção do homem para ele se converter antes que seja tarde. Porque muitos vão morrer sem aceitar o Messias, aí vão se perder. É o que a Bíblia diz, não sou eu que digo, tá? Então, para vocês entenderem, tá bom? Que santo não é que a gente é perfeito, mas o Pai nos chama de santo, entendeu? Porque nós aceitamos o Messias, estamos sendo santificados. O assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja,
que é o seu Ó, corpo, o a corpo, ó, o que plenitude. é a igreja? A igreja é o corpo do Messias, não é um templo religioso, não é uma religião, não é uma denominação. Igreja é todos aqueles que creu que o Messias morreu na cruz para pagar o nosso pecado, ressuscitou ao terceiro dia para nossa justificação e lavam pelo sangue que ele deixou na cruz do Calvário, que é vigente até hoje. O sangue é o símbolo espiritual, que quando a gente se converte, a gente é coberto e purificado pelo sangue. E a palavra é o que nos santifica, que vai moldando o nosso caráter, transformando a gente de ser um pecador por uma nova criatura, sendo santificado, entendeu? Então, nós somos chamados de igreja, que é o saídos para fora, que significa em grego eclesia, que é chamado fora do sistema do mundo e do sistema religioso, porque o mundo é uma mentira. A mídia conta meias verdades, os governos que são corruptos, ou os falsos profetas que estão nas religiões distorcendo a palavra do Criador, entendeu? Aí o Senhor chama para andar guiado pela palavra dele, entendeu? Por isso chama santificação, separação das coisas desse sistema corrupto para fazer a vontade do Pai guiado pela palavra, entendeu? Que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Capítulo 2. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam antes de viver, conhecer a quando palavra, seguiam conhecer o a presente Messias. ordem deste mundo e o príncipe Deste do poder mundo. do ar, o espírito que agora está atuando Príncipe nos que do poder vivem do ar é Satanás, tá? Que ele se refere. Muitos pensam que Satanás tá no inferno cutucando com uma vara, que ele tem chifre e tá lá no inferno no fogo lá. Isso aí também é outro engano. Isso aí é a história de Dante Alighieri, que contou, fizeram filme, teatro. Isso vem do catolicismo, de purgatório. Não existe nada disso nas escrituras, tá? O que existe, o diabo não está no inferno. O inferno foi preparado para ele ser condenado no final dos tempos. Ele, os falsos profetas que vão vir no mundo e o anticristo, que é o governo, é um governante mundial que vai aparecer no final dos tempos, ditador, que vai se colocar no lugar do Salvador Messias, que ele vai falar que ele é o Salvador do mundo, o mundo vai estar em caos financeiro, vai estar cheio de guerras, de praga, de um monte de catástrofes naturais, e ele vai vir falando que vai dar solução a tudo isso. E as pessoas vão crer nesse governante, porque elas adoram os governos, elas brigam por governo, que eu acabei de falar de idolatria. Então aí, por que o Criador vai deixar tudo isso acontecer? Para ele provar quem vai aceitar ele como Salvador, o Criador, a palavra da verdade, e quem vai aceitar os governos desse mundo corrupto, que é o anticristão, que é o sistema maligno desse mundo, de enganação. Quem vai acreditar mais na ciência desse mundo? A ciência nos ajuda? Ajuda. A tecnologia nos ajuda? Ajuda. Mas ela tem um intuito de nos corromper, de nos afastar do Pai, nos afastar da palavra, da verdade, para eles nos manipular, entendeu? Eles dão, que nem o diabo tentou o Messias lá no deserto. Se prostrado me adorasse, darei o reino desse mundo todo, porque a mim foi dado, eu dou a quem quero. Quem deu? Foi Adão quando pecou, porque o Pai tinha dado o controle da terra para Adão cuidar. Entendeu? Adão pecou, desobedeceu o pai e entregou na mão do diabo. O diabo está administrando esse mundo. Quem está no controle é o pai. Ele está permitindo tudo isso acontecer para nos provar. Para que lado nós vamos ficar? Nós vamos, mesmo diante da nossa morte, a gente tem que adorar o Pai. Porque a gente vai ser ressuscitado com o corpo glorificado e ir para o céu. Ou, se a gente estiver vivo nessa época, o nosso corpo vai ser transformado. Isso não sou eu que digo, é a Escritura, é a palavra, tá? Leia lá. Tá? 1 Coríntios, 2 Coríntios, leia lá. Então, nosso corpo vai ser transformado sem pecado, como era para ser antes do pecado entrar no mundo, se Adão e Eva não tivessem desobedecido. A morte entrou por causa do pecado, a doença entrou por causa do pecado. Não era para o ser humano ter doença e nem morrer, era para ele ser eterno igual o Criador, entendeu? Mas porque o Criador, por amar as pessoas, ele deu o livre-arbítrio para a pessoa, para ela escolher, para não dizer que ele é ditador e está fazendo robô, obrigando a pessoa a adorar ele. Então ele falou, ou você escolhe andar no meu caminho e me obedecer, ou escolhe o seu caminho. Se escolher o seu caminho é caminho de pecado, foi o que o primeiro homem na terra, Adão e Eva, fez, pecou, desobedeceu, ouviu a voz do diabo, desobedeceu o Criador, e o pecado passou por toda a humanidade. Por isso que a gente precisa aceitar o Messias, para sermos resgatados do nosso pecado, para termos entrada no reino celeste. Muita gente fala que nem a religião universalismo ali, que todo mundo vai ser salvo. Se todo mundo vai ser salvo, então Judas vai ser salvo, o diabo vai ser salvo, o anticristo vai ser salvo, os falsos profetas vão ser salvos, os governantes corruptos vão ser salvos, os assassinos e ladrões que não se arrependem vão ser salvos.
É justo isso? Se o Criador é um Deus de justiça, como é que ele vai salvar essas pessoas? Ele pode até salvar esses pecadores que fizeram esse pecado estrondoso. Mas se eles se arrependerem, se eles não se arrependerem, não tem salvação. É igual a gente não mata, não rouba, não faz nada, certo? Mas a gente já mentiu, já traiu, já enganou, isso é pecado, irmãos. Entendeu? Já manipulou, já teve pensamentos maliciosos, já falou palavras ofensivas para os outros, tudo isso é pecado, irmãos. Entendeu? Mesmo que você não mate, se você não se arrepender das suas palavras erradas, dos seus atos, da sua promiscuidade sexual, das suas traições, das suas invejas, você não vai ser salvo, não entra no reino. Não sou eu que estou falando, é a palavra, eu não estou julgando ninguém, tá? Que fique claro aqui. Vamos lá. Obediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos Aí, e pensamentos. tá vendo? Como os outros, Nós éramos por éramos natureza filhos da merecedores ira. da ira. Ó, nós Todavia- éramos filhos da ira, porque não conhecia a verdade, a gente praticava pecado e não tinha culpa. Por quê? Porque a gente achava normal. Aí depois que a gente conheceu a palavra da verdade, que é o Evangelho, conheceu a salvação por meio do Messias, aí o Espírito Santo, o papel do Espírito Santo que vem habitar em nós, depois da gente crer no Messias, do Filho de Deus, é convencer que nós somos pecadores, estávamos na prática do erro, e o Espírito fala, você é pecador, meu filho, eu quero te salvar, venha para o meu caminho. Aí você reconhece se a palavra da verdade está em você. A palavra, ela vai confrontar. O que é confrontar? Ela vai mostrar que você é pecador, que você está no erro, para você vir para o acerto. Aí a gente lê a palavra, se você aceitar a palavra que vai dizer que você é pecador e precisa do Salvador, aí você entende que precisa do Messias. E aí tem que entregar a vida para ele, para você ser salvo dos seus pecados. E quando você partir desse mundo, você ir para o céu e não ir para a condenação. Entendeu? Por isso que todos nós éramos filhos da ira, da desobediência. A gente andava conduzido pela... O diabo soprava no nosso ouvido e fazia a gente pecar. Não é que ele fazia, quem decidia pecar somos nós. Mas ele nos tentava pecar, entendeu? Então todo mundo estava desviado do caminho do Criador. Então, por meio do Messias, quando você aceita ele, a gente volta para o caminho do Pai. Tem uns que já são da linhagem do maligno, como Caim, que matou Abel lá em Gênesis. E tem uns que vêm da descendência de Caim, esses não vão se converter. E o pai já sabe que eles não vão se converter, certo? Que nem, por exemplo, os ateus, os religiosos, porque o religioso, vai lá no Evangelho de João para você ver, eu não sei qual versículo, eu não lembro, mas vai lá para você ver nos Evangelhos. O que o Messias fala dos religiosos fariseus? Raça de víbora, vós sois hipócritas, sepulcros caiados, vós sois filhos do diabo, vós não sois da minha ovelha, a minha palavra não entra em vós, porque vós não sois da minha ovelha. Não sois da minha ovelha, vós sois filhos do diabo e querem satisfazer a vontade do seu pai, né? Andar na iniquidade. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade. Porque quando fala mentira, fala do que é próprio, porque ele não anda na verdade, entendeu? Então, tem uns que não vão se converter, entendeu? Que são filhos do maligno, mas outros não, outros vão aceitar o pai. Ele só estava extraviado, a gente estava ouvindo a voz do maligno, mas a gente não era dele, a gente não pertencia a ele, né? Agora tem outros que já pertencem, já são filhos deles, são da natureza do maligno. Você pode ver aí que tem gente que esquarte pessoa, né? Que faz atrocidades horríveis. Você acha que isso é normal? Isso daí é pessoas que é descendência maligna, entendeu? Agora, tem o filho do Criador que estava só contaminado pelo pecado, andando na obediência da voz do diabo, mas não era filho do diabo. Aí quando a gente conheceu a verdade, a palavra, a gente reconheceu que estava no mau caminho e a gente foi para o Pai por meio do Messias, da obra que o Messias fez por nós, da salvação. Entendeu? Que é rico em misericórdia pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo. Ó, olha daqui para Quando cá, ainda que apareceu, e estávamos se eu mortos tirar em isso aqui, transgressões, pela graça vocês são vai salvos. sair o vídeo. Deus nos ressuscitou isso com aí é Cristo e o com Ele nos Facebook. fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Quem Jesus, curtiu para mostrar nas eras que hão de vir minha live lá, a incomparável quem riqueza curtiu? de sua graça, demonstrada Muito obrigado em sua quem bondade curtiu a minha para live, hein? conosco em Cristo Pessoal, Jesus. aí. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isto não Gratidão vem de da vocês, parte é dom do de Deus, Salvador. não Ó, por obras, para que ninguém aqui, ó. se glorie. Por graça sois salvos, por meio da fé. Mais um entendimento aqui. Vamos lá.
que é graça? É favor imerecido. E as pessoas não entendem quando eu falo isso. Nós somos pecadores por natureza. Nós não merecíamos a misericórdia do Pai. Mas, por amor a nós, ele mandou o filho dele para morrer no nosso lugar. E ele sabia que a gente ia aceitar a fé, que ia ser imposta pelo filho a nossos corações. E aí nós somos salvos pela misericórdia e a graça do Pai. Tem muitos que acham que a religião fala, principalmente o catolicismo, né? Que você é salvo por praticar bondade, boas obras. Não, irmãos, não. Ó, vamos supor, se a pessoa não crê na obra do Messias na cruz, tá? Ela pode fazer algumas bondades, atos de bondade? Pode. Só que a bondade dela é contaminada com interesse. Por exemplo, ou ela vai fazer para ganhar algo em troca, ou ela vai fazer a bondade com falsidade, só para se gloriar, para ser visto. Tem muitos que faz aí caridade e fica filmando, ó, como eu sou bonzinho, passa a aparecer. Isso é hipocrisia, entendeu? Quando você é salvo pela misericórdia, você não é salvo por fazer ajudar ninguém, por fazer bondade. Não que você não tenha que fazer, entenda, ó. Você é salvo pela obra que o Messias fez na cruz. Você crê que o Filho do Criador, do Deus, como a pessoa chama, veio ao mundo para morrer no seu lugar, pagar seus pecados e ressuscitou para sua justificação e salvação. Você creu nisso? Pronto, você é salvo. O Espírito Santo vem morar em você, você é selado. Você vai para o reino eterno do Pai. Você não vai mais para condenação. Certo? Ponto. Ponto. Daí o Espírito Santo vai te capacitar a praticar as boas obras, que vai falar aqui, aos quais o Pai preparou para andar nela. Ou seja, nem as obras boas que você faz vêm de você, vem do Espírito do Pai. É Ele que opera em você, tanto querer como efetuar. Leia lá na carta de Paulo aos Filipenses, que fala bem isso daí. Né? Não vem de nós, entendeu? Nada vem de nós, tudo vem do Pai. Por isso que quando hoje, antigamente lá em Gênesis, a gente tinha livre-arbítrio. O Adão e Eva tinha, os anjos tinham. Mas depois que eles pecaram, a gente não tem mais livre-arbítrio. A gente tem arbítrio de escolher o caminho do mal e o caminho do bem. Entendeu? E o Senhor permite você escolher. Ele não obriga você a ir para o caminho do bem. Ele te dá o direito de escolher, para você não falar que ele quer você roubou, que ele é um ditador. Então, se você escolher o mal, você vai arcar com as consequências, que é a perdição eterna. Entendeu? Se você escolher o caminho do bem, a salvação eterna é para o reino celeste, quando partimos desse mundo. Entendeu? Então, não é pelas obras. Agora, depois de salvo, a gente vai fazer boas obras para comprovar que nós somos salvos pelo Messias. Entendeu? É um testemunho que a gente é salvo. Entendeu? Vai falar que muitos não entendem isso até agora. Se você acha que vai entrar no céu porque você é bonzinho, quando você chegar lá no céu, o Criador vai perguntar para você, por que está aqui? Aí você vai falar assim, porque eu fui bonzinho, ajudei os pobres, fiz isso. Aí ele vai falar, então por que meu filho bom teve que dar a vida por você lá na cruz? Não precisava. Se você podia se salvar, entrar aqui no céu fazendo bondade, para que meu filho teve que morrer na cruz? Tá vendo o absurdo que é? Entendeu? Então, aí ele vai falar, ó, a gente é salvo por graça, pela misericórdia, para praticar as boas obras depois de salvo, para andar nela, que as obras que o Pai preparou. Aí você vai praticar as boas obras sem querer nada e toca, e nem se aparecer, nem se mostrar, porque quem precisa ver as suas boas obras é o Pai, ele tá vendo os seus atos de justiça. Não é para você se mostrar para os outros e falar para os outros, ó, eu sou bonzinho. Não tem nada a ver. Vamos lá. Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Portanto, tá lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela que ele fala de circuncisão? O que é circuncisão? Na época da lei do Antigo Testamento, o povo, o israelita, que era o povo terreno do pai, o que eles faziam? Eles tinham uma aliança com o pai. Então eles tinham que tirar, os homens tinham que tirar o crepúsculo do órgão genital masculino, a pelinha, para poder fazer uma aliança que eles iam obedecer à lei do Antigo Testamento. Isso daí era feito lá atrás. Certo? Hoje a circuncisão é de coração, que a gente chama de conversão, de mudança de vida, nascer de novo, né? Nascer da água e do espírito, da palavra. Entendeu? Então, aí ele está falando, não a circuncisão da carne, do disposto da carne, mas a circuncisão do espírito, de coração hoje. Entendeu? Então, por isso que ele está falando que a gente estava na incircuncisão da nossa carne, separado dos judeus, do israelita.
Mas agora, os gentios, que somos nós, outros povos, a gente, por escutar o evangelho, aí o pai derrubou o muro de separação do que estava entre nós e o povo terreno. E agora instituiu um povo só. Tanto outras nações como judeus no mesmo corpo, que é a igreja. O corpo de Cristo, que é todos os salvos. Não é uma denominação, não é uma religião. O corpo de Cristo são pessoas que creram na obra que o Messias fez na cruz e a gente foi salvo e foi incluído no corpo do Messias. Entendeu? Onde ele é a cabeça que dirige o corpo. A sua cabeça não pensa e não dirige o seu corpo? Imagine isso. Então o Messias é a cabeça do corpo. E nós, cada um de nós que cremos, um é o dedo, o outro é a mão, o outro é o olho, o outro é o pé, e um precisa do outro. Entendeu? É isso. Estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Antes da gente não conhecer o Messias. Antes estavam Agora longe, nós conhecemos. Foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pois Mediante o ele sangue é a nossa paz, da cruz. o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um eliminando novo o mandamento, não é que ele aboliu o mandamento do Antigo Testamento. Ele cumpriu no nosso lugar, o Messias. Ele veio para pagar os pecados, dar vida na cruz do Calvário por nós e cumprir a lei do Antigo Testamento que a gente não conseguia por ser pecador. Hoje a gente cumpre a lei dos 10 mandamentos pelo Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo. Mas a gente ainda pode tropeçar. Aí a gente recorre ao Messias, o Salvador, para ele interceder junto ao justo juiz, que é o Pai que está no céu, para nos purificar pelo sangue do Messias, para a gente voltar a ter comunhão. Porque quando a gente peca, a gente perde a comunhão com o Pai. Tem um muro de separação, porque o Pai é santo, ele não tem comunhão com o pecado. Então, para voltar à comunhão com o Pai e a unção do Espírito, a gente precisa confessar que a gente errou, para o sangue do Messias nos purificar para voltar à comunhão. A gente só pede perdão do pecado uma vez, quando a gente se converte ao Messias. Depois que a gente é convertido, a gente não pede mais perdão. A gente confessa os pecados todos que a gente fez lá atrás, que a gente se lembra. Porque tem uns que a gente nem se lembra mais, né? Aí, como a gente aceita o Messias, o Espírito Santo vem morar em nós, a gente já é perdoado. Aí, depois, se a gente pecar de novo, a gente vai pedir a justificação, a purificação pelo sangue. Não é mais perdão, tá? Porque a gente foi perdoado de uma vez por todas. Fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. A pedra que ele fala é pedra espiritual, tá? E Jesus é a pedra que sustenta a casa espiritual, não é um templo religioso. A casa espiritual, como eu falei, é a igreja do Criador, que é todos os salvos que crê na obra do Messias. Então nós somos pedras vivas, onde o Messias é a pedra de sustentação, que é a cabeça que dirige o corpo. Entendeu? É ajustado, cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. O Espírito dentro do nosso Capítulo corpo. 3. Por essa razão, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vocês. Então gentios, fique claro certamente. que todos nós éramos antes filhos da ira, porque desobedeceu a lei dos mandamentos da palavra do Criador. Depois que a gente conheceu o Messias, ou conheceu a palavra, aí, já vem fazer barulho aqui. Eu não tenho nada contra a moto, eu já falei, mas os caras vêm fazer na porta dos outros barulho. Toda hora acontece isso. Né? E acontece mais na hora que eu venho fazer vídeo, é impressionante. Então, aí, até perco o fio da meada aqui, ó. Essa perturbação, caramba. Vai lá pra porta deles. Aí, o que acontece? Nós somos santificados. Pois ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus, isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi em poucas palavras. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo.
Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, Porque ele é coluna, o Messias é coluna que sustenta o corpo da igreja, né? Como eu havia falando. Aí, é ele que conduz o corpo, porque ele é a cabeça do corpo, tá? Não é denominação, não é igreja, não é pastor religioso, não é nada. O pastor é guia, nas escrituras é guia, que guia para a palavra, que fala, vai na Bíblia, vamos estudar a Bíblia junto, vamos botar em prática o que a gente aprende lá, vamos seguir o que está sendo escrito para nós obedecer, que é o Messias, que é a cabeça que nos que, direciona. mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo Olá, e co-participantes da promessa em Cristo Jesus. Deste Evangelho me tornei ministro pelo dom da graça de Deus a mim Paulo se concedida tornou pela ministro. operação de seu poder. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, a foi-me humildade do concedida esta homem. Como graça. a humildade é importante, ó, o menor dos menores de todos os santos. E ele era um grande apóstolo, ele foi um grande apóstolo. Paulo era conhecedor das escrituras nato, entendeu? Mas ele, ó, a humildade, sou o menor de todos os apóstolos. É isso que a gente tem que ter, não pode se achar melhor que ninguém, irmãos, né? Aí muitos ficam se gloriando, eu sei mais, fica competindo um com o outro, né? Isso aí é soberba, isso daí tem que verificar se essa pessoa é irmão mesmo, se ela foi convertida, porque Deus fala que na sua palavra ele dá graça aos humildes, e é contra o soberbo. E aí, como é que fica? Anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração deste mistério. E nós que, estamos aqui durante as peregrinando, viu? Nós somos cidadãos do alto céu agora. Aqueles que aceitaram o Messias, que se converteram do seu mau caminho. Entendeu? Nós não pertencemos, estamos aqui só de passagem para aprender, para evoluir espiritualmente, para aprender e ensinar, né? Para podermos sermos provados, para ver se nós vamos andar no caminho do Pai ou vamos desviar. E vamos desviar assim, não. Que o verdadeiro não desvia. Ele pode tropeçar em algum pecado aqui e ali, mas volta sempre pro Pai. Agora, os que são falsos, eles vão ir pro caminho da perdição, né? É por isso que tem aprovação aqui nesse mundo. Pra gente ser provado, testado, pra mostrar, pra gente ser digno de entrar no reino celeste quando partir daqui. Entendeu? Porque a gente tem que adorar o Criador, o caminho dele, a palavra dele, tem que obedecer ele. Isso chama santificação. Para quando o Messias voltar para nos buscar, a gente tá preparado para partir daqui. Entendeu? Para nunca mais ter sofrimento nesse mundo aqui. foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, mediante a Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança. Livre acesso e confiança, pela fé, por meio do Messias. Que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família, nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Àquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, amém, para todo o sempre. Amém. Capítulo 4. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação. Por que prisioneiro? Porque Paulo foi preso por pregar o evangelho pelos romanos, que é igual hoje, vai acontecer na grande tribulação, né? As pessoas que não gostam de ouvir a verdade, aí ela persegue. Lá na China você não pode pregar o evangelho. Lá eles são torturados se ele falar da palavra do Criador. Lá eles são presos até né? Se desobedecer a ditadura do governo ditador comunista, né? Na Coreia também é a mesma coisa. No Islã também é a mesma coisa. Em algumas nações. E aqui, na grande tribulação, vai ter isso também, viu? Não tem agora. Hoje nós temos um pouco de liberdade de falar da palavra. Mas já começou
a restrição na rede social. Daqui a pouco vai ter restrição no mundo, assim, de falar da palavra. Porque vai vir aí o anticristo, né? O governante mundial que vai perseguir a igreja. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados. Não existe várias igrejas, é uma igreja só. Senhor, é o corpo do Messias. Fé, um só batismo, não existe um só Deus e Pai várias de denominações, todos, que é sobre igrejas. todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo. Vou voltar aqui, tá? Deixar aqui, vou parar o vídeo por aqui, tá? Já tá grande. E vou para a segunda parte, tá? Então, muito obrigado, compartilhe o vídeo, deixa o like, badalha o sininho de todas, se inscreva quem não é inscrito, bem-vindo aos novos inscritos. Fui, até mais.